Bem-vindos ao curso completo de Pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu estou trazendo mais um vídeo sobre plano de aula para a turma da EJA. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, hoje eu trouxe um plano de aula para a turma da EJA, primeiro ano, disciplina Geografia. E qual o tema deste plano de aula? A atuação do ser humano no meio natural. Então, neste plano de aula, iremos falar sobre a atuação do ser humano no meio natural, no meio em que vivemos. Introdução. Ao falar com os alunos a respeito da atuação do ser humano no meio natural, reforçamos uma postura reflexiva a respeito da mudança e transformação que o meio sofre. É importante conscientizar os alunos e contribuir para que compreendam a diferença entre o espaço natural e o espaço humanizado, como parte da construção do espaço geográfico. Então, quando vamos trabalhar geografia no primeiro ano, não vamos começar a trabalhar já mapas, países, continentes. Não, iremos trabalhar a geografia como a conscientização do ser humano em relação ao espaço que ele vive, ao meio em que ele vive. E nesse caso de plano de aula, iremos trabalhar a diferença entre o espaço humanizado e o espaço natural. Ou seja, quando eu falo em espaço humanizado, eu falo em um espaço em que o ser humano modificou, ou seja, aqui onde eu moro tem casas, apartamentos, então aqui é um espaço humanizado. Quando falamos em espaço natural, falamos em um lugar em que o ser humano não modificou nada, como na questão de um parque em que tem árvores, em que é estrada de terra, em que não tem asfalto, não tem cimento, não tem construções. Um lugar onde o ser humano não modificou nada, onde está 100% na íntegra, natural, em que não tem construção, em que não foram cortadas as árvores, em que não tenha tido nenhuma modificação, ali é um espaço natural. Então, iremos trabalhar essa diferenciação entre espaço natural e espaço humanizado. Então, o conteúdo de geografia no primeiro ano se inicia com a conscientização do sujeito a respeito do espaço que ele vive, como é o bairro que ele mora, o que tem neste bairro. Então, é igual quando trabalhamos com crianças. Não iniciamos já com mapas, com continentes, países, nem nada disso. Nós iniciamos com a questão da observação. A criança vai desenvolver a observação do meio em que ela vive. E com a turma da EJA, iremos trabalhar, antes de mais nada, a questão da observação do meio em que eles vivem, como o início do conteúdo da geografia. Depois que trabalharmos a questão da conscientização, da habilidade de identificar a diferença de espaços, aí sim nós iremos introduzir a questão dos mapas, de localidades, enfim. Objetivos: identificar diferenças geográficas entre o meio natural e o humanizado, compreender a diferença entre a área rural e a área urbana e conscientizar os alunos a respeito das localidades e suas características. Conteúdo programático: imagens de lugares com meio natural e meio humanizado. Conversa a respeito das características encontradas em cada situação apresentada. E a atividade de escrita: descreva as diferenças entre o meio natural e o meio humanizado. Então, no conteúdo programático, o professor irá mostrar exemplos de imagens de meio natural e meio humanizado. Irá conversar com os alunos a respeito dessas imagens, quais as diferenças eles percebem entre um meio e outro, como que é um local onde eles moram, quais as diferenças que eles percebem de um lugar para outro, quais os lugares eles acreditam ser lugares naturais. E por fim, o professor irá propor a atividade em que eles terão que descrever
características e diferenças entre o meio natural e o meio humanizado. Como já foi dito, na metodologia, o professor irá compartilhar com os alunos algumas imagens de lugares com meio natural, onde predomina florestas, rios, lagoas, montanhas e florestas, e comparar com a imagem de lugares humanizados, onde prevalece a construção de estradas, pontes, moradias, aeroportos, prédios, dentre outros. Então, na metodologia, o professor irá mostrar as imagens, fazer a roda de conversa e, por fim, propor a atividade. Na avaliação. A avaliação acontecerá mediante observação da participação e envolvimento dos alunos na realização das atividades. O professor irá avaliar nos alunos alguns critérios como a participação dos alunos em meio à apresentação das imagens apresentadas e a conversa sobre o assunto em questão, a interação dos alunos e a exposição de suas ideias frente ao tema proposto, quais conhecimentos a respeito do assunto eles possuem, quais dúvidas eles apresentam a respeito do tema e qual o ponto de vista dos alunos após falar sobre a mudança contínua no espaço geográfico. Então, basicamente, este é o plano de aula para iniciar o conteúdo de Geografia para o primeiro ano na turma da EJA. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a postagem no site, onde vocês encontrarão este plano de aula. No final da postagem do plano de aula vai ter um link em que vocês podem clicar e fazer o download deste plano de aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.